A escrita não é algo recente, ela surgiu há milhares de anos a partir da necessidade de se comunicar. Foi registrada pelos povos da pré-história através do uso de gestos, sinais, marcas e desenhos. Naquele período não havia padronização das representações gráficas e foi somente na antiga Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada. Rochas, papiros, pergaminhos, lápis e canetas. Tudo isso serviu como material para registrar os rumos da escrita. Porém, agora transportada para o mundo digital, a escrita divide opiniões e influencia na produção literária e na compreensão de obras. No programa de hoje, eu converso com o professor da UFJF, Rogério Ferreira, que se dedica há mais de uma década ao estudo de como as novas tecnologias podem auxiliar na produção e recepção da literatura. Tudo bom, Rogério? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Rogério, as novas tecnologias, de fato, têm provocado muitas modificações na forma de fazer literatura. O que provoca tanta discussão em torno dessa questão? Com certeza. Você deu um histórico muito interessante, né, falando dos suportes à evolução, por fim citando a caneta que você está usando aí, que é uma tecnologia. Atualmente a gente não pensa mais porque já está com a gente há bastante tempo. E agora, na era da informática, a gente vê realmente um momento assim que é decisivo em termos da parte do ponto de vista do leitor e do escritor, do produtor, que podem oferecer formas distintas de produção e recepção, né? E, como você mesmo disse, há pessoas que oferecem uma resistência e há pessoas mais empolgadas, vamos dizer assim, né? Então a questão é analisar o que de bom tem, né, em termos de literatura, de produção, de recepção, e aquilo que no momento ainda não está muito claro, é um terreno ainda que está sendo descoberto. Rogério, leitura digital, né, que já é uma coisa hoje quase que habitual, faz parte da rotina das pessoas. O que mudou quando do surgimento da leitura digital? O que mudou? Quais foram os primeiros impactos? Pois é. No início, vamos dizer assim, vou voltar um pouquinho aqui, nos anos de 1980, foi assim um momento de euforia, o computador o pessoal estava começando, logo depois a internet, e acreditava-se que em pouco tempo estava todo mundo lendo somente versões digitais. Mas hoje a gente vê que o meio impresso, o tradicional livro, ele permanece, ainda vai permanecer com a gente, porque ele tem muitas qualidades, que eu diria assim, a própria simplicidade, né? Um livro continua sendo o suporte que você leva para qualquer lugar, né, que você é fácil de guardar. Já no meio digital, por exemplo, eu sou de uma época que tinha um disquete, né? Eu tenho lá em casa romances eletrônicos que eu não olho para aquilo ali, eu não posso mais ler. Um livro daquela época eu continuo lendo, né? Então há momentos que você não pode ainda abrir mão do tradicional. Aquela leitura, né, tradicional do livro, inclusive até algumas pessoas leem muitas vezes até por causa do cheiro do livro. Exatamente. Não é? Aquele é o prazer da leitura. Dentro dessa questão das sensações, a leitura digital, ela provoca alguma sensação diferente da leitura convencional? O contato tem o corpo, né, ele é muito estudado, porque quando você realiza certas leituras no meio digital, há uma interação. Por exemplo, a questão da audição, né? Eu posso ter obras que eu estou ouvindo o próprio poeta, eu tenho momentos que eu tenho que usar mais o meu corpo, realmente, o movimento das mãos, né, para digitar. Então, nesse aspecto, há sim uma interação, uma possibilidade, questão de leituras mais sofisticadas, que você usa um óculos, algum tipo de visão em 3D. Então, assim, o corpo, ele parece que participa mais um pouco. Agora, a questão é essa do próprio tato e do cheiro do livro, e isso aí também é insubstituível, né? Que é muito bom. Rogério, a leitura digital, ela consegue estimular mais o leitor? Sim, com certeza. Uma boa pergunta. As pessoas hoje, elas leem mais e é um estímulo, né, da própria escrita. A gente vê, por exemplo, que e-mails, MSN, Facebook, as pessoas se comunicam de uma maneira com mais intensidade do que antes. Veja bem, agora, essa leitura, a questão é que tipo de leitura deve ser feita em que momento, não é? Não se trata então de achar que é uma leitura que tem uma certa profundidade. Então a faixa etária mais nova, as crianças, elas sim têm esse estímulo, né? Mas cabe ao professor
né, orientar bem as tarefas, aquilo que pode ser e não deve ser feito, o tipo de leitura ali naquele momento da criança. Rogério, cada vez mais as empresas, né, voltadas às tecnologias, cada vez investem mais, milhões e milhões, bilhões de dólares para o que? Facilitar a leitura. Isso é um recurso utilizado exatamente devido ao leitor estar se adaptando à leitura digital? Com certeza. Então você pega, por exemplo, clássicos, né? A gente tem o Shakespeare hoje em dia, né? Grandes autores que as obras estão à disposição em e-books. É uma maneira a mais de vender e estimular a leitura com a nova tecnologia. E essas editoras, em todos os países, né, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, que frequentemente a gente tem notícia que uma determinada obra está sendo lançada em e-book. E então, o bom é o público, o leitor que ganha com isso, porque hoje em dia você entra na livraria, você tem desde o tradicional do livro impresso quanto esses e-books. Assim como na internet, você pode pegar também lá esse material todo. Rogério, considerando esse período do seu trabalho de pesquisa, cerca de 10 anos, de lá para cá, com a leitura digital, você acredita que isso modificou o Brasil em termos de leitura? A gente tem muitas diferenças, né? É um país que você tem uma região sudeste, né? Que tem assim, um alto índice de presença de computadores, escolas que a gente sabe que estão bem equipadas. Mas a gente sabe também que há locais que, infelizmente, não têm acesso a essas máquinas. Então, tem que melhorar muito, mas eu sou otimista e eu acredito que a tendência é uma uniformização e as pessoas terem acesso por igual. Você acredita que o Brasil passou a ler mais? Sim, eu acredito que está lendo mais. Está lendo mais, sim, com certeza. E as novas tecnologias, como elas ficam? Continuam neste avanço? Ou devem permanecer a questão da leitura convencional? Então a gente está no momento de convergência. A gente está assim no momento que o meio virtual, a leitura no meio virtual, no meio impresso estão caminhando lado a lado. E havia uma época também que falava assim, o fim do livro impresso. Isso já é uma conversa que hoje em dia eu acho que não é por aí, porque eu vejo como as opções que a gente tem no mercado, os modos de leitura diferentes, né? Então há momentos de ler o impresso, há momentos do digital, e estão caminhando lado a lado. Então e está aumentando. O saldo final é positivo porque as pessoas estão lendo mais, isso estão. Da mesma forma que quando a televisão surgiu, né, pensou-se no final do cinema. No entanto, o cinema cada vez permanece mais firme, mais consolidado no mercado. Você acredita que com essa leitura digital não haverá, sem riscos de perda da leitura convencional, do papel do livro impresso? Não, porque há certos tipos de leitura e há certos tipos de escritura que elas não há melhor, o meio é o impresso, né? Igual eu falei momentos atrás, a questão de um romance, uma certa extensão. Ao passo que certas narrativas curtas, algumas até se aproximando, também é interessante dizer aqui, Leão, a questão de games, né, de jogos. Você vê que tem muitos jovens que eles estão com narrativas que a gente não sabe até onde aquilo ali é um jogo ou é uma obra, né? Se tem muita discussão na área também, essa fronteira entre a narrativa e o jogo, né? Mas de qualquer maneira, quem está ali, o usuário, o leitor, tem hora que eu não sei se é um leitor ou se é um usuário, mas ele está adquirindo um conhecimento e com certeza é válido. Rogério, as editoras, como ficam as editoras com essa leitura digital? Será que elas vão ter que se adaptar, correndo o risco de perder o material impresso? Sim, elas têm que se adaptar. Inclusive, a gente, recentemente, a gente tomou notícia, por exemplo, que a poderosa Google, um trabalho de digitalização, né, de várias obras literárias, colocou à disposição. Isso é um exemplo de atualização, de pegar obras e digitalizá-las. E conforme eu disse, a questão dos livros eletrônicos, do e-books, uma editora que não se preocupe com a atualização e com a incorporação da tecnologia no dia a dia, ela não tem condições de prosseguir, não tem. Compreensão de textos. Como a tecnologia pode auxiliar junto ao leitor na compreensão dos textos, principalmente nas escolas?
Primeiro, eu acho um estímulo, né? Assim, um incentivo, porque todos nós somos fascinados pela tecnologia. De uma maneira geral, quem que não gosta de né? A gente vê um celular novo, né? Sempre um aparelho, a tecnologia, dizia o teórico norte-americano Frederick Jameson, ela é hipnótica, né? Ela é fascinante. A gente vive numa época que as novidades estão sempre chegando aí. Então, o jovem, a criança, na escola, ela vê essa leitura na tela do computador e se interessa. E agora cabe ter um professor, um guia, um orientador, um profissional da área para não deixar se distrair. Porque é muito fácil a pessoa navegar e não ler. Quer dizer, há uma diferença entre ler e navegar, né? E eu acho que completaria, ler e compreender o texto. Exatamente. Né? A interpretação do texto, querer saber exatamente essa questão. Há, de fato, a compreensão facilita, mesmo utilizando essa questão do fascínio pela tecnologia. Estudos já foram feitos recentemente, um exemplo aqui, de um grupo de 70 pessoas, metade foi delegada a função de ler um texto impresso, de um romance inglês impresso. E a outra metade, a mesma coisa no meio virtual. E depois foram feitas perguntas, e a conclusão é que muitos leitores daquele texto no meio virtual não conseguiram interpretar certas passagens. Por quê? Porque foi uma leitura distraída, ficava de um ponto ao outro, se perdendo, né? Ao passo que a leitura convencional mostrou um rendimento melhor. Então, é aquilo que eu disse, a questão da densidade da leitura, né? Há um tipo de... A leitura tradicional, vamos chamar assim, ela é cadenciada, ela é contemplativa, né? Você demora um tempo a assimilar. E a leitura no meio virtual geralmente é rápida, pelas conexões, pelos links, né? A leitura hipertextualizada, te leva de um ponto ao outro. Então você não tem muito tempo para raciocinar, você é levado a um ponto ao outro. Então, dependendo do conteúdo, não é muito bom, né? Tá nessa Rogério, vamos dar uma rápida parada. Daqui a pouco o Culto Circuito volta para conhecer mais um pouquinho sobre leitura digital. Eu espero por você. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, eu converso com o professor da UFJF, Rogério Ferreira, pesquisador que se dedica ao estudo da recepção e compreensão literária que as novas tecnologias proporcionam. Rogério, nós falamos de muitos assuntos das influências das novas tecnologias na leitura. Dentro do mesmo assunto, a questão audiovisual. Você acredita que as imagens e, ao mesmo tempo, o som auxiliam e estimulam uma maior leitura? Sim, auxiliam e muito, né? As imagens, elas são colocadas, é um recurso valioso, e imagina um texto literário que, ao lado tradicional das palavras, você vê a representação pictórica, você vê as imagens em movimento, e o leitor, sem dúvida alguma, tem a sensação de uma realidade maior, e o incentivo é acompanhar aquela narrativa. Então, a imagem, ela veio, já tradicional na literatura, lógico, mas no meio virtual ela se destaca. Eu não consigo imaginar deixar de oferecer esse recurso para o leitor, né? Assim como o áudio também. Nisso aí, então, as sensações que nós falamos anteriormente, elas são ampliadas, né? Do som, do visual e da audição. São de uma maneira muito mais intensa do que antigamente, só no meio impresso. Vamos colocar mais um elemento, as cores. As cores também, eu acho que elas estimulam, né, o leitor, seduz mais o leitor. Isso é uma verdade? Sim, também. As cores, com certeza, acompanhando as imagens, elas estão presentes de uma forma bem nítida. Agora, Leon, mas sem esquecer, então, que todos esses acréscimos eles não garantem uma compreensão melhor, né? Não se diz isso, né? Aí que está o interesse da pesquisa, de tentar entender o retorno realmente que todos esses dispositivos técnicos podem trazer ao seu usuário, ao leitor, não é? Então, tem todos esses incentivos, mas não é uma garantia de uma compreensão realmente algo que se dá, que pode ocorrer no meio impresso. Mas só para a gente entender melhor, quer dizer que o meio impresso ainda não foi superado.
Dependendo do tipo de leitura, ainda não, né? Dependendo da proposta, do conteúdo a ser passado para o leitor, ainda não, ainda não. Rogério, a cada nova tecnologia, entendemos que a relação do ser humano com a leitura ela é modificada. Até quando isso vai acontecer? Até onde que nós podemos chegar? Pois é, assim como a gente está sendo surpreendido pela introdução no mercado de novos dispositivos, né, de novas técnicas que estão incorporadas no nosso dia a dia. Então, a literatura, a leitura, a escritura, ela está sempre se aproveitando no bom sentido das novidades e, com isso, todos nós só temos a ganhar. Eu não vejo limites. Eu acho que, a partir do mês que vem, a gente pode ter novidades aí que vão aumentar o nosso gosto, né, pela leitura, aumentar o nosso gosto pelo escrever, e isso que é o bom, né? A gente está sempre caminhando e aberto a essas novas inovações. Rogério, em toda a sua pesquisa, você percebeu alguma coisa que faz resistir a alguma resistência do leitor com relação à leitura digital? Tem. As gerações, assim, essa resistência, e até saudável, ela é encontrada principalmente naquelas gerações que conheceram a internet, os livros eletrônicos, as narrativas eletrônicas mais recentemente. Então, e são muitos, até a maioria, né? Porque se você for olhar ao lado, né, as pessoas com quem a gente convive, a grande maioria é ainda dessa geração impressa, não é isso? Pessoas que estudaram desde pequeno em escolas, sempre, na maioria sem computador, né? E mais recentemente é que está havendo essa mudança. Então essa resistência, ela é ainda predominante até, né? Muitas pessoas, elas acham que podem dispensar essas inovações e tocar a vida, né? Normalmente, que não faz falta, né? Rogério, até onde essa leitura digital influencia na escrita? As pessoas, então, elas passam a escrever mais, mas assim, o que a gente observa é que muitas pessoas também passam a ser mais descuidadosas, né, com a língua portuguesa e passam a cometer erros porque tem, assim, essa liberdade de se comunicar. E então tem que tomar cuidado também. É aquela questão às vezes uma quantidade não significa uma qualidade. Então as pessoas, elas estão lendo mais, escrevendo mais, mas ainda, né, estão compreendendo mais também. Não estão necessariamente compreendendo mais ou escrevendo da maneira que deveria ser escrito. Mas veja bem, isso não é uma coisa negativa no sentido então não deve ser estimulado. Não se trata disso. É um processo de adaptação, não é? É um processo que a gente está caminhando e as pessoas vão se acostumando, as gerações novas vão se acostumando e com o tempo, né, entra num patamar de assimilação. Então a gente assimila o novo e trata com mais naturalidade. Existem alguns críticos, né, que comentam sobre a leitura digital, dizendo que a leitura digital não tem a mesma linearidade do que a leitura impressa, né, no veículo impresso. Isso é verdade? Essa questão da linearidade, ela foi muito debatida e eu penso que o linear, ele é bom e tem que ter uma certa linearidade. Assim, até usando uma metáfora, um exemplo bem aberto, a gente sempre se impõe no nosso dia a dia uma certa ordem, né? No momento que você acorda, você já planeja o seu dia, o que você vai fazer na semana que vem e por aí vai. Nós nascemos, nós pertencemos, nós somos criados a seguir esses hábitos, né, no nosso dia a dia. Então, naturalmente, que na leitura a gente tem uma expectativa. Qual a expectativa? Um certo início, um certo meio da história e um final. Isso é linear. Quando você tem uma história, se ela tem muita interrupção, né, uma quebra para lá e para cá, fica uma leitura, em princípio, não linear, mas não compreensível. E você acaba perdendo o prazer daquela leitura. Então, é isso que eu entendo que é um dos motivos pelos quais
a leitura de narrativas longas no meio digital ainda não deu certo, porque as pessoas cansam daquilo ali e se sentem perdidas, não é? Então, o linear, uma certa linearidade, ela é importante ter, sim, na literatura e nas leituras. A leitura digital também, de alguma forma, ela estimula o imaginário do leitor? Sim, sim, sim. Mas a leitura, o imaginário, ele tem que ter um certo tempo de reflexão, de compreensão do texto, né? O que a gente lê, a gente precisa, né, parar, pensar, digerir. Então, se você, essa reflexão, esse imaginário, ela faz uma oposição à rapidez. Quanto mais rápido eu leio, não é? Me deslocando de um ponto a outro do texto, eu tenho uma condição menor de refletir sobre aquilo ali que eu estou lendo. Então, essa minha imaginação, de certa forma, estou falando da imaginação ligada à compreensão daquele texto, né? Ela pode ser prejudicada. Tá? Você acredita, vamos falar de publicações, essas obras hoje já digitalizadas, quanto que elas representam dentro das obras impressas? Em termos de porcentagem. Existem muitas obras já digitalizadas, né? É pouco ainda, né? Porque tem essa questão dos direitos autorais. O que eu vejo, igual a iniciativa do Google, obras que já estão em domínio público de serem digitalizadas. Então, esses autores canônicos antigos, Machado de Assis, né? Esses da literatura de língua inglesa que a gente trabalha na universidade, Shakespeare, todos eles estão aí já digitalizados. Agora, esses novos, tem autores que ainda não querem que as obras sejam digitalizadas, né? Que eu entendo assim, para manter o controle daquele livro que ele está tendo ali, questão de controle autoral. Né? Você entendeu que é uma questão de tempo, né? Que no futuro próximo, acredito que todas as obras estarão digitalizadas. O que a gente pode tentar entender também, será se o veículo impresso permanece? Eu acho que sim. O papel, ele está com a gente já há séculos, né? Uma invenção chinesa que está aí há muito tempo, e eu não vejo a preservação, igual eu falei no início, Leão, esse papel ele vai ficar com a gente aqui muito tempo. Um disquete, quem tem disquete hoje em dia? O cassete, quem tem, né? São coisas que desaparecem. Então, a preservação, a chave do meio impresso é a preservação também, né? Você arquivar, guardar isso aqui, você não vai perder durante um bom tempo. E já uma outra mídia, né? Ela fica obsoleta, ela fica antiga e entra outra no mercado. Se eu não me adaptar e correr atrás, eu perco aquilo ali. Então, mas essas mesmas modificações, né, constantes, né, em função das novas tecnologias, não modificam constantemente o hábito de leitura? Com certeza, estão sempre mudando, né? As pessoas têm que se sentem, de certa forma, questionadas a atualização. É isso que incomoda muitas pessoas também, né? Quando você falou em resistência, aquele caso da pessoa, quando ela inicia, ela começa a acostumar com um certo tipo de recurso, já mudou para um outro, né? Então, isso aí é um desafio constante, essa adaptação, essa atualização, o upgrade, né? Com essas novas mídias. Rogério, como a leitura digital, através das novas tecnologias, podem conquistar aqueles leitores conservadores que não dispensam o cheiro do livro, o folhear o livro? Tem que ser assim. Eu lido, né, como professor aqui na universidade, eu lido com alguns desses leitores, e eu acho assim que tem que ficar bem à vontade e mostrar esses ganhos que nós falamos há pouco, da imagem, do áudio, né, que eles podem ter com essas leituras. E uma vez que a oportunidade é dada e começa, eu acredito que se acostuma. Né? E com essa leitura digital, como ficam as escolas, em se tratando de Brasil? Aí são políticas, vejo que os nossos governantes têm que ter uma preocupação com políticas de estímulo, incentivo, de uma forma igualitária, de forma que não haja diferenças, né, entre região A para região B, e dando oportunidade a todos, porque, né, no fim o mais importante é preparar a criança para um futuro e ser um profissional bem atualizado e com condições de ingressar em qualquer ramo naquela área que se propõe. Por quê? Porque na escola teve todos esses equipamentos
de última geração. Você acha que vai mudar isso totalmente o perfil da educação no Brasil? Não digo assim, agora essa mudança, né? Porque trata-se de questões de investimento, né? Questões assim bem mais amplas, mas eu vejo com otimismo que a educação tende a melhorar sim. Você entende que o Brasil é um país de um povo que lê? Poderia ler mais, né? No geral, nós poderíamos ler mais, né? Se a gente for comparar com nossos vizinhos aqui, por exemplo, da América do Sul, é fato que, né, as pesquisas mostram, e é uma verdade, né, que aqui, por exemplo, na Argentina, no Chile, as pessoas leem mais do que aqui, né? Então a gente tem que incentivar mais essa leitura, e a leitura feita na tela do computador, eu acho que pode ajudar a estimular esses novos leitores, sim, com certeza. Até é comentado, né, que a gente vê através de pesquisas, né, que na Argentina, por exemplo, né, existe uma biblioteca em cada esquina. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E aqui no Brasil isso é difícil da gente perceber. Exatamente. O que é preciso no Brasil, através de sua pesquisa, para modificar esse quadro, estimular as pessoas a lerem, estimular a criança a ler mais? Começa em casa, né, Leão? Eu acho que assim, os pais, na medida do possível, com os filhos desde pequeno, levarem os filhos a ambientes, livrarias, né, bibliotecas, e desde cedo tá mostrando, né, as leituras que devem ser feitas, né? E depois na escola acompanhar, e a leitura é fundamental. Hoje em dia, uma pessoa que não sabe ler, ela não consegue mais tarde uma boa posição na carreira. Leitura é fundamental, né? Saber ler e ter acesso aos livros. O povo que não lê não cresce, né? Exatamente, exatamente. Queria agradecer a sua presença aqui no programa. Esse acho que é um assunto que a gente pode discutir, aliás, acho que eternamente, que nem a questão das novas tecnologias estarão sempre evoluindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Tá? E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na web, e você pode assistir aos programas exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Tchau!